para todos, muito boa tarde. Cá estamos nós em mais um espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, nas rádios da região, Rádio Porto Alegre, Rádio Belvas, Rádio Campo Maior e Rádio Voz de Estremoz. No programa de hoje vamos conversar, vamos conhecer um bocadinho melhor o recente eleito presidente da Câmara Municipal do Crato, Dr. José Correia da Luz. Portanto, aqui fica o convite para que fique connosco até ao fim deste programa da CIMA, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Deixe ficar por aí. Tenha uma boa tarde na nossa companhia. Hoje, no programa Espaço CIMA da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, viemos até ao Crato para falar com o recente eleito presidente da Câmara Municipal do Crato, eleito pelo Partido Socialista nas últimas eleições de 29 de setembro, o Dr. José Correia da Luz. É licenciado em Direito, foi presidente da Câmara do Crato nos mandatos de 1997 a 2001, entre 2001 e 2005, e 2005 e 2009. Foi também vereador em regime de não permanência no mandato de 2009-2013. Foi também presidente da Assembleia Distrital de Porto Alegre de 2001 a 2005, administrador da empresa multimunicipal de Águas do Norte Alentejano entre 2001 e 2005, administrador da Companhia de Seguros até 1997 e foi também profissional de seguros. Aliás, foi como com certeza começou a sua carreira profissional. Hoje, como já disse, é o presidente da Câmara Municipal do Crato, Dr. José Correia da Luz. Antes de mais, Sr. Presidente, muito obrigada por me ter recebido aqui na Câmara do Crato e poder então ter esta conversa consigo. Sr. Presidente, antes de mais, eu só falei aqui da sua experiência profissional, digamos assim, e académica também. Mas eu gostaria de saber mais alguma coisa. Gostaria de saber, para já, quem é o José Correia da Luz. É natural do Crato? Passou aqui a sua infância? Como é que foi? Foi um menino feliz? Conte-me tudo. Olha, só uma pequena correção relativamente à parte académica que referiu da minha apresentação. Creio que não disse que fui advogado, também exerci... Eu disse que era licenciado em Direito, pressupõe-se realmente que é advogado, mas todos nós já sabemos que é advogado, não é? Mas não é a mesma coisa. A licenciatura em Direito não confere, digamos, lugar imediatamente à profissão de advogado. Mas naquilo que me revejo mais em termos profissionais é mesmo a atividade seguradora. É onde estive durante muito mais do que 20 anos, onde conheci muitas pessoas, muitos territórios do nosso país e onde me deu muito gozo também estar. Aliás, eu, numa autodefinição, acho que sou uma pessoa do mundo, que gosta do mundo, que gosta de ver o belo no mundo. E quando vejo o rosto de uma pessoa idosa, que já perdeu, enfim, as virtudes da juventude e que às vezes me ocorre dizer que rosto bonito a senhora ou o senhor tem, e quase, enfim, sempre recebo a resposta: mas eu já sou velho, ou eu já sou velha, eu já fui bonita, especialmente as senhoras dizem isto, e eu olho sempre com uma candura muito grande para aquele rosto, que às vezes naquelas rugas mostra tanta beleza. Aquelas rugas é como se fossem traços do cinzel de um escultor, uma obra de arte da humanidade e da natureza, que para mim não pode deixar de ser senão o belo, visto numa perspectiva, olhe se quiser, como Amadeu de Sousa Cardoso dizia: só o virgem
é belo, na medida em que a revisitação da natureza, do crescimento, da transformação, no fundo, é nisto que reside a beleza. E, portanto, tão belo é o que é novo como aquilo que é velho, porque está sempre permanente transformação. Como eu na minha vida. E hoje tenho, naturalmente, predicados humanos que não tinha há 10 ou há 15 ou há 50 anos atrás, mas não me acho, do ponto de vista do meu pensamento, menos belo ou menos interessante por isto. Bem, perdi algumas coisas, com certeza, que fui consumindo durante o resto da minha vida. Adquiri, seguramente, outras. E quando digo isto, oriento o pensamento para a minha mãe, que com 97 anos, com todas as dificuldades inerentes ao peso da idade do ponto de vista orgânico, da mobilidade, nomeadamente, conserva uma capacidade intelectual, uma capacidade de dedução, de transmitir ideias e de receber ideias, que é uma coisa fabulosa. Eu revejo-me sempre na minha mãe, o meu pai infelizmente já não está entre nós, mas que ela no fundo também me estimula a continuar a prosseguir esta interação no mundo das pessoas. Mas, Sr. Presidente, tal como eu disse no início, fale-me um bocadinho da sua infância. A minha infância, penso que foi uma infância normal, igual a tantas outras crianças, não retenho de memória traumas, nem coisa que se pareça. Eu nasci na freguesia de Gafete, fica aqui a norte do concelho, do Crato, uma terra encantadora. Nós gostamos sempre da terra onde nascemos. As minhas raízes, de facto, são dali. A minha mãe não era propriamente dali, mas era de uma terra ao lado. Os avós maternos vieram pela beira abaixo até chegarem a este torrão do nosso Alto Alentejo. O meu pai, enfim, a família já estava ali radicada há muito mais anos e, portanto, sou natural de uma freguesia bonita, muito tranquila, muito serena. Mas deixe-me dizer-lhe, desde criança habituei-me a visitar as outras terras do nosso município. Eu não digo isto por ser hoje Presidente da Câmara e, digamos, o âmbito municipal me obrigasse a dizê-lo. Não é por isso. Mas habituei-me a conviver com os jovens. Portanto, é um profundo conhecedor também do Norte Alentejano, digamos assim. Eu tenho, relativamente ao município do Crato, às terras que compõem o nosso concelho, um conhecimento das famílias, das pessoas, muito, muito, muito profundo. Não tanto, curiosamente, do nosso Norte Alentejano. E a razão é simples, é que em busca de melhores condições de vida, porque aqui a empregabilidade já nessa altura não existia e hoje, enfim, estará até pior, eu tive de arrumar, depois do cumprimento do serviço militar obrigatório, para Lisboa, onde afinal todos parece que vamos parar. Uma vez um capelão do meu exército definiu Lisboa, bom, eu sei que não posso dizer aqui ao nosso microfone, como uma cloaca máxima, onde vais aguar muita porcaria. Perdoa-me a expressão, mas Lisboa tem coisas encantadoras também, gosto muito de Lisboa, mas a minha terra é Gafete, o meu concelho é o Crato e são estas terras que eu adoro. E percebe-se perfeitamente. Mas é pequenino, o que é que, quando lhe perguntavam o que é que queria ser, dizia que queria ser advogado, dizia que queria ser político? Nem pouco, mais ou menos. Sabe uma coisa, eu sou do tempo em que não havia televisão, desde logo, não é? A televisão apareceu, eu tinha os meus 10 anos, 11 anos. E sou do tempo da telefonia, enfim, que para se ligar precisava estar ligado a uma corrente de um gerador especial, que tinha uma lâmpada que acendia e tinha de aquecer antes da telefonia começar a produzir sons. E eu gostava muito de ser cantor, sabe? Eu dizia, bem, eu quando for grande quero ser cantor. Mas queria ser outras coisas. Eu quando for grande quero ser matador de touros. Imagine. Eu nunca... Mas cantor já foi, matador de touros é que não. Canto todos os dias. Olha, agora estou a cantar aqui com grande alegria junto de si, enfim, para quem nos ouve. Canta-se também a falar, sabe? Uma vez o Francisco José, enfim, de saudosa memória, grande alentejano das cantigas, dizia-me isso. Nós, para cantar, basta falar. Falar bem.
silabar bem, de forma a que possamos ser entendidos. Isto é cantar. Bem, a musicalidade que estiver na nossa prosa, essa é a nossa música. E ele dizia e cantava, enfim, de uma forma, enfim, invejável, pelo menos para mim. E, portanto, eu queria ser essas coisas todas. Mas eu julgo que as crianças todas têm essas ambições. No fundo, era aquilo... Mas porquê o curso de Direito? O meu curso de Direito só aparece depois do cumprimento do serviço militar. Eu sempre quis estudar desde pequeno, fiz a instrução primária com o mesmo professor na minha vila de Gafte, e depois não havia colégio, não havia liceu, teria de rumar a Porto Alegre. Foi já um pouco mais tardiamente, antes de ir para a tropa, naturalmente, que fiz o liceu, e não tive tempo, o tempo passou tudo muito a correr, e é só depois do cumprimento do serviço militar que eu, já a trabalhar em Lisboa, me inscrevi na Faculdade de Direito, na Clássica, e lá fiz o meu curso orgulhosamente. Mas... Portanto, já a trabalhar nos seguros, não é? Como profissional de seguros? Já trabalhava nos seguros, onde, enfim, já tinha alguma maturidade profissional quando ingressei em Direito, mas houve aí um atraso muito grande nessa minha... A decisão já estava tomada há muito tempo de cursar, de fazer um curso superior, não necessariamente Direito. O Direito aparece no momento e naquela circunstância, mas eu vivi por dentro e de perto aquele fabuloso momento que é o 25 de abril de 1974. Eu estava no Largo do Carmo, quando aqueles acontecimentos ali, sob a minha vista, enfim, nos encheram, no primeiro momento, de alguma perplexidade e dúvida, mas imediatamente a seguir, no 26 de abril, estávamos todos cheios de alegria, porque percebemos que estávamos perante um movimento que era claramente democrático e que propendia para pôr em Portugal a democracia, a liberdade e a luta e o trabalho por melhores condições de vida. E repare, isso jamais se apagará da minha memória. Quando eu, na Rua da Oliveirinha, ao Carmo, tinha o meu carro estacionado, um Toyota vermelho, 1200 de época, e chego para, enfim, entrar no meu carro, e não via o carro com tanta gente à volta e em cima do meu carro, e pensei, bom, fico sem automóvel. Não fiquei nada, as pessoas trataram bem o carro, e aquilo foram momentos de alegria. E, portanto, esse movimento libertador da sociedade portuguesa, do jugo de mais de 40 anos de uma ditadura, no fundo, foram uma abertura para a vida. E eu andei ali há alguns anos a viver aqueles momentos maravilhosos dos anos 70. Alguns não tão maravilhosos como isso pelas lutas políticas partidárias, mas apenas por essa razão. E quando dei por mim, estava a pensar, mas eu estou também aqui a perder o meu tempo com o meu curso superior. Eu tenho de fazê-lo, e é aqui e agora na Faculdade de Direito, onde fiz o estágio para obter a cédula como advogado, e depois trabalhei, enfim, como outsider relativamente aos seguros, porque nos seguros nunca fui advogado, fui sempre dos serviços comerciais, e corri vários pontos do país, nomeadamente Lisboa, especialmente Lisboa, e também Aveiro durante um quadriênio, 88-92. Que bela região aquela também, de que eu conservo excelentes memórias, e aqui me tem a responder a um desafio, não é? Vindo da minha terra, da minha naturalidade, do meu concelho, já nos idos de 1996, quando assumi o compromisso de dizer sim para o ato eleitoral que iria decorrer no ano seguinte, ou seja... Mas como é que se dá a sua entrada na política? Quem é que o convidou? A minha entrada na política dá-se pela mão de 3 pessoas, falando da política local, para vir assumir um cargo eletivo aqui. Porque desde o 25 de Abril eu estava nas manifestações, eu acompanhava, enfim, tudo o que dizia respeito à vida pública com grande interesse, e nessa altura tornei-me militante do Partido Socialista, que é o partido em que me revejo. Não sou sectário, e acho que o PS tem coisas muito, muito boas, como tem também, naturalmente,
coisas menos boas, como todos os partidos. Não há sectarismo ali, há pluralismo, há uma forma de olhar para a vida que é diferente. Mas eu nunca estive de costas voltadas para nenhum pensamento político de outra natureza. Estou aberto a ler todos, a ouvir todos, a conversar com todos. Tenho excelentes amigos em todos os quadrantes políticos. Eu não, aliás, nunca orientei ou condicionei as minhas relações pessoais e as minhas amizades em função do meu clube de futebol, em função do meu partido político, etc, etc. Reservo sempre isso para a liberdade de cada um, desde que não contenda com a minha e vice-versa. Tenho esse respeito profundo pela liberdade de pensamento de todas as pessoas. Aliás, eu creio que é mesmo a única liberdade que temos. Nós somos condicionados por tudo. Somos condicionados pelo tempo, pelas horas, chove, não chove, por termos transporte, não termos transporte. Só o nosso pensamento não é condicionado. Ele depende e decorre apenas da nossa atividade intelectual. Podemos fazer por dentro de nós aquilo que nos apetecer. Podemos estar felizes e infelizes e mostrar para fora ao contrário. Podemos cantar por dentro e chorar por fora, ou vice-versa, como fazia a Amália Rodrigues, pelo menos na poesia de uma das suas brilhantes cantigas. E por isso eu sou essa pessoa que continua a buscar a felicidade. Tenho tendência para o hedonismo, não é? Que é uma escola da velha Grécia que dizia que o ser humano deve buscar realizar ou satisfazer aquilo que lhe der felicidade no momento. Mas nem sempre isso pode acontecer. Mas sabemos que não é assim, que isto levado às últimas consequências pode ser contraproducente. Mas o senhor, daquilo que eu vi na sua, digamos que, biografia, o senhor foi presidente pela primeira vez da Câmara Municipal do Crato em 1997. Depois fez 3 mandatos. Mas eu acabei de não responder à pergunta sobre quem me tinha convidado. Ai, peço desculpa. O senhor disse que tinham sido 2 pessoas da sua terra, digamos que daqui, pessoas ligadas ao Partido Socialista. Obviamente, aliás, é com todo o gosto que eu refiro os nomes deles, porque de facto são pessoas que me trouxeram para a política através do seu convite, a saber o António José de Bastos Leitão, que tinha sido um ex-presidente da Câmara Municipal do Crato durante 3 mandatos, que era o presidente da Conselhia do PS no Conselho do Crato, o Dr. João Galinha Barreto, que era na altura governador civil e que tinha aqui funções do ponto de vista da responsabilidade autárquica do partido no distrito, e ainda o António José C. da Silva, o Dr. António José C. da Silva, responsável pelo turismo do Alentejo hoje e que na altura era presidente da Federação do Partido Socialista de Porto Alegre. Enfim, com indicações com certeza de outras pessoas mais próximas deles e amigas, acabaram por me endereçar esse convite. E eu, como gosto da atividade pública, gosto do contacto com as pessoas, gosto de erguer a minha voz para trazer mais bem-estar para a nossa gente, para a nossa terra, aceitei o convite, olhe, e cá estou. O senhor, como político, aquilo que eu vejo, tem tido, ao longo destes anos todos, muitas alegrias, não é? Faz 3 mandatos, entre 1997 e 2009, e agora recuperou a Câmara. Eu nem sequer, destas entrevistas todas que eu faço aos presidentes de Câmara, pergunto-lhes sempre se concordam com a limitação de mandatos. Assim já nem lhe vale a pena perguntar, porque sei que não concorda. Não é porque faz 3 mandatos e agora candidatou-se. Isto quer dizer que o povo é soberano e o povo é quem escolhe os destinos do seu município. Concorda com isso? Sabe uma coisa? Concordo com a limitação de mandatos e não concordo. A minha posição é um pouco essa. Eu acho que o povo, na sua sabedoria, sabe escolher quem mais lhe interessa. E o povo sabe perceber quando é o momento de dizer ao político: chega, está na tua hora de sair. Porventura ter-me-á dito a mim há 4 anos atrás. Foi assim que encarou a derrota? Ou seja, no ato eleitoral de 2009. Mas encarou-a assim, Sr. Presidente? Sabe uma coisa? Eu não encaro que isso tenha sido uma derrota para mim. Eu não estou para ter vitórias nem para ter derrotas. O povo teve a sua vitória, fez a sua escolha. Mas o senhor, quando é candidato à Câmara, pensa na vitória. O povo teve a sua opção e que eu respeito profundamente. A minha posição foi sempre essa. E nem ficou melindrado, tanto que voltou. Ora, vê, tem a resposta que eu daria, dada por si, melhor, mais válida do que a minha própria. Eu não fui embora, fiquei cá.
Assumi o mandato em regime de não permanência, com todas as dificuldades que isso implica, enfim, com algum sofrimento interior, porque quem sai de uma situação ativa passa para uma situação de quase mero espectador. Isso pode induzir na pessoa sofrimentos anímicos. Eu tê-los-ei tido. Mas não quero dizer com isso que tenha sofrido, que tenha ficado, enfim, zangado com o povo. Nada disso. O povo tem sempre a razão. Ficou à espera dos próximos 4 anos? Eu não fiquei propriamente à espera. Eu desenvolvi a minha atividade e no plano do direito, no plano, olha, de coisas lúdicas, de opções que eu gostaria de ter, como, por exemplo, conhecer algumas partes do mundo. E a agenda dos políticos raramente permite isso, a não ser que seja Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas isso não é conhecer o mundo, isso é ir numa agenda e não vamos ver aquilo que queremos, quando queremos e onde queremos. E nestes últimos 4 anos, até há uns dias atrás, eu, de facto, tive o privilégio de mandar um pouco mais em mim do que antes havia feito. E regresso com um sentimento de responsabilidade muito grande, sabe? Disse que tive muitas alegrias. Eu não traduzo isso em alegrias. São atos de satisfação interior, obviamente, porque quando nos propomos ganhar uma disputa eleitoral e não conseguimos, pois com certeza que isso não é bom, a pessoa não pode ficar sorridendo para dentro. Olha, ainda bem, perdi. Não é nada disso que se trata. Agora, o ganhar também não significa o contrário. Significa que, bem, agora tenho aqui uma responsabilidade que eu quis assumir, eu lutei para ela, e agora vou ter que trabalhar, provavelmente, com mais empenho, com mais interesse. Tenho de me redescobrir. Eu sou contra o imobilismo, desde logo o imobilismo intelectual. Quando eu tinha 10 anos de idade, cerca de 11 anos de idade, apareceu a televisão em Portugal. Eu nasci em 1946 e isto passa-se no ano de 57. Um senhor abastado da minha terra ofereceu ao meu irmão mais velho, que já não está entre nós, um pequeno acordeão, teclado de piano, que tinha apenas 2 oitavas e uns 12 botões na mão esquerda. E o meu irmão levou aquele instrumento lá para casa, ele era muito dotado no plano das músicas, mas aquilo para a idade dele, porque ele tinha cerca de 20 anos na altura, enquanto eu tinha 11, e não ligou muito àquele instrumento musical. Mas liguei eu, porque um dia pendurei-me da janela do pai desse senhor rico abastado da minha terra que ofereceu o tal instrumento ao meu irmão, que tinha uma televisão, um dos meus da minha idade iam ver, às escondidas, e eu ouvi uma criança mais ou menos da minha idade a tocar acordeão. E eu disse, então eu tenho um instrumento daqueles lá em casa, se aquele que está ali na televisão toca, porque é que eu não hei de tocar? E cheguei a casa e comecei exatamente por minha iniciativa a mexer no acordeão. O meu pai mandou-me aprender o solfejo, fiz a primeira e a segunda parte, quase toda, do Freitas Gasulo, que era um compêndio da altura que os músicos que ouvirem percebem de que é que estamos a falar. E cerca de 3 anos mais tarde, o meu pai, que não tinha nada, nenhum jeito para a música, mas que tinha entusiasmo naquilo que via fazer ao filho, que era eu, passou a Castelo Branco, ao Mário Lima, meu querido amigo e saudoso Mário Lima, pai da senhora Dona Eugénia Lima, com quem há dias tive o privilégio de falar telefonicamente, espero vê-la também ao vivo, e comprou um acordeão ao senhor Mário Lima, que era da filha Eugénia Lima. E eu, no dia em que o meu pai chega com um acordeão, feliz da vida, porque julgava estar-me a fazer uma grande oferta, e era seguramente, eu peguei naquele instrumento, que era pelas dimensões e até pela construção técnica diametralmente oposto ao outro pequeno acordeão que eu já conhecia, e em vez de rir e cantar de alegria, chorei. Não de infelicidade, mas porque percebi que naquele momento sobre mim impendia
uma responsabilidade muito maior. Não quer dizer com isto que tenha chorado no dia 22 à noite, quando fui empossado no cargo de Presidente da Câmara. Nada disso. A idade é outra. Porventura, se tivesse aquela idade, teria chorado outra vez, mas de responsabilidade. E, portanto, é assim que eu encaro a vida. É nós lutarmos para termos capacidade de transformação, de adaptação, assim uma espécie de homeostasia, não é? Capacidade de nos adaptarmos ao meio ambiente. E é isso que eu faço, é aquilo que estou a fazer neste momento, desde há uns dias, esta parte aqui no município do Crato, na nossa Câmara Municipal. No Espaço CIMA, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Sr. Presidente, este próximo mandato, estes 4 anos, vão ser de alguma maneira diferentes daqueles 3 que o senhor teve. Digamos que se tivesse que caracterizar aqueles 3 mandatos que fez entre 97 e 2009, como é que os caracterizava? São mandatos de um tempo diferente. Olha, são mandatos... São muitos anos. Pois, são 12 anos, não é? Mas não são muitos anos. Isto não é apego ao poder, não é nada disso. Não tenho, aliás, eu mudo de cadeira e de sítio na maior das tranquilidades. Não sou nada pessoa que se agarra a um lugar. Mas são anos de transformação, de uma grande evolução, em que, junto da administração central, eu sempre propus que houvesse descentralização de competências para as autarquias. Porque, repare, nós andámos a falar durante tantos e tantos anos, eu diria quase em todo lado, mas seguramente os congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que nós, os autarcas, porque estamos no local, fazemos melhor e com menos recursos financeiros do que a administração central faz as mesmas, ou faria as mesmas tarefas. E então encontrávamos neste pensamento a legitimidade para reclamar para nós a entrega dessas tarefas acompanhada dos respectivos recursos financeiros. E foi isso que fomos conseguindo. E com isso conseguimos realizar muitas obras. Eu tenho, enfim, o privilégio de guardar na minha memória conversas que tive com alguns dos primeiros ministros, precisamente para ajudar a transferir para os municípios, não é? Exatamente essas competências que antes eram pertença e competência apenas da administração central. No tempo que corre, nós estamos num movimento relativamente inverso. Sim, tem noção que vai ser diferente, não é? Mas o pensamento subsiste. Eu continuo a pensar que no local se administra melhor a coisa pública do que à distância. E aquilo que nos estão a fazer é uma maldade muito grande, porque estão a matar o interior do país. As zonas interiores estão a ser mortas à distância por ação do governo. Não é que os governantes o queiram fazer. Aliás, se reparar na nossa memória das últimas décadas, da nossa vida, quem são os grandes protagonistas da política em Portugal? São homens da cidade? São homens do Terreiro do Paço ou do Bairro Alto? Não. São homens do território interior do país. O que quer dizer que por aqui nascem grandes inteligências, nascem grandes pessoas. Olha, desde logo deixa-me falar de Nuno Álvares Pereira. Nuno Álvares Pereira nasceu aqui bem perto do local onde nos encontramos, em Flor de Rosa, no Bom Jardim. Não foi no Cernache do Bom Jardim, como alguns historiadores dizem. Foi seguramente aqui. Não temos tempo de desenvolver a minha tese, um dia destes poderemos fazê-lo, que a tenho seguramente, mas aqui nasceram grandes vultos da nossa história, contribuindo com a sua ação para melhorar a vida do povo lusitano, do povo ibérico, pois por que não, e da nossa nação portuguesa. Agora, os nossos políticos não têm sido capazes de inverter a força centrípeta
que nos atrai para Lisboa, a tal cloaca máxima, onde vai desaguar muita porcaria, na tal definição de um velho pastor da igreja, mas do meu exército, que servi, enfim, na condição de miliciano. E, portanto, repare, nós temos de lutar para inverter este estado de coisas. Onde houver um português, tem de haver administração portuguesa. Tem que haver serviço público. É por isso que eu sou decididamente contra esta reorganização das freguesias. Ela não responde às pessoas. Ela responde à organização, seguramente, do ponto de vista do economicismo. Mas estamos para servir o economicismo? Ou é a economia que está para nos servir a nós? Eu entendo, na esteira de Kant, de Immanuel Kant, o filósofo de Königsberg, que só o homem é fim em si mesmo. Só o homem é fim em si mesmo. Tudo o resto é instrumental. Tudo o resto. E, portanto, é nesta condição eu chamar-lhe até quase a divindade humana, sem querer entrar aqui noutro tipo de pensamentos, nomeadamente sobre teologia, que, sendo o homem fim em si mesmo, porque é a entidade viva à face da Terra, que mais domina o pensamento. Os cães também pensam. Os outros animais também pensam. Seguramente pensam. Mas seguramente o homem está acima de todos eles. Como é que o homem se pode consagrar a si mesmo e a sociedades inteiras a espíritos de outro homem que não prossigam os fins da igualdade, da fraternidade? Quando digo igualdade, não digo igualdade no sentido fundamentalista do termo, porque nós todos somos iguais, mas também todos somos diferentes. E temos que nos respeitar nessa diversidade. E eu tenho presente, sempre, a toda a hora, todos os dias do ano, de facto, essa alteridade, a capacidade de todos reconhecermos que em cada outro há outro eu. Mas que é outro, igual a mim, que tem, naturalmente, as mesmas capacidades intelectuais, desenvolvidas e orientadas, porventura, noutros domínios que não as minhas, mas que eu devo respeitar até para me completar a mim mesmo. E, portanto, é essa pessoa que eu julgo que sou, não tenho a certeza de nada, como compreendo. Mas, Sr. Presidente, há pouco eu tinha-lhe pedido para caracterizar esses 3 mandatos que fez. Como é que gostaria de... Ou se alguma vez durante o tempo em que não esteve como Presidente, que foi há 4 anos atrás, o senhor, quando pensava nesses 3 mandatos, como é que o caracterizava? Como é que gostava de que ficasse conhecido pelos seus munícipes? Porque estes 4 anos ainda não podemos falar deles, mas acha que deixou uma pegada aqui no seu concelho? Eu não consigo enquadrar-me nesse pensamento, ou seja, como é que eu me hei de comportar para ficar... Sim, mas há projetos, com certeza, que lhe deram muito mais gozo, entre aspas, do que outros. Com certeza, mas repare, deixe-me só recuperar a pergunta, não é? Eu não me consigo enquadrar nesse pensamento. Como é que eu me vou comportar para ficar conhecido, para deixar o meu selo, digamos, para a posteridade? Tudo é tão efêmero. A velocidade com que vivemos a vida é cada vez maior. Aquilo que prossigo, e seguramente que este mandato vai ser diferente dos anteriores. Nos anteriores mandatos, aliás, isso é comum a todos os presidentes de Câmara e a todos os mandatos, não é um problema, enfim, meu, não é uma questão apenas minha. Nós tivemos de fazer e construir equipamentos, edificações, não é, que trouxessem qualidade de vida às pessoas, que abrissem outras expectativas, outras esperanças, que justificassem a permanência no nosso território, em vez de perdermos cada vez mais população. Essa foi a grande preocupação. Mas à medida que fazíamos isso, aumentava a capacidade de ganho das pessoas. Os rendimentos das famílias aumentavam, porque acompanhavam essas obras, esses investimentos públicos. Neste momento estamos exatamente na inversa, ou seja, passou do grande investimento ao pequeno investimento. Já hoje aqui tive reunião com vários empresários, todos em grande dificuldade, porque não há
produção, não há venda, não há fluxo de capitais, o dinheiro está parado a algures, não é? Provavelmente numa avenida de Nova Iorque, ou noutras partes do mundo, e aqui não chega, havendo todavia o mesmo dinheiro. E por isso a ação deste mandato tem de ser seguramente muito mais centrada nas pessoas, na ajuda social a prestar às pessoas, na satisfação, aliás, do ponto de vista da Câmara e das competências da Câmara, das necessidades das pessoas, as mais carenciadas, como dizia. E depois, aquilo que sobrar, lutar por melhorar as condições de emprego, criar mais postos. É também muito elevada a taxa de desemprego aqui no concelho. É muito elevada, é seguramente das mais elevadas. Aliás, a questão das taxas de desemprego, como saberá, tem sido uma falácia, e cada vez mais. Há pessoas que não trabalham, mas que nas estatísticas não aparecem como desempregadas. De outro modo, e comparando de outro modo, há muitos anos atrás havia desemprego, mas não havia estatísticas, não havia recolha de dados para classificar esses dados. De forma que hoje, às vezes, quando alguém fala do desemprego hoje não é tão grande como era há 50 anos. Bom, ela é maior hoje porque hoje há recolha de dados. Há 50 anos não havia recolha de dados, e o tratamento estatístico era feito à medida do príncipe da época, não é? Quando digo príncipe político que geria o país. E por isso este meu mandato, se bem o antevejo, tem de ter esse primado, que é o da defesa, é o da salvaguarda dos interesses das pessoas na perspectiva da sua vivência diária, do responder às grandes dificuldades. Há uma coisa que eu não concebo, é que se tira o dinheiro sistematicamente do bolso das pessoas. Nós temos de injetar dinheiro no bolso das pessoas. O mesmo é dizer estarmos a injetar dinheiro na economia. Porque se o dinheiro fluir e se todos nos comportarmos da mesma maneira, o dinheiro dá a volta. Sai-nos do bolso, mas entra-nos pelo outro bolso, uns dias depois, um mês depois, um ano depois. Ele volta. E toca a todos. Porque quando um bolso tem dinheiro, satisfaz as necessidades da pessoa que o tem. Se não o tiver, não satisfaz nem daquela, nem de nenhuma. No Espaço Cima, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, vamos fazer agora uma pausa. Voltamos dentro de momentos. Já estamos de regresso, vamos então dar continuidade ao nosso programa. Como é que vê o futuro do seu concelho? Eu vejo o futuro do meu concelho com uma grande esperança, no sentido de melhorar a situação atual. O concelho, enfim, pode ser visto em duas perspectivas, na perspectiva da administração local e do ponto de vista... Que é influenciador, com certeza, do estado do país. Seguramente que é. Aliás, deixe-me dizer, os municípios são anteriores, em termos histórico-culturais, à fundação da nacionalidade. Nós, os autarcas, gostamos de dizer isso e na nossa representação na Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que às vezes as pessoas esquecem-se, antes de haver a fundação da nacionalidade portuguesa, já havia municípios. Portanto, a organização local, essa já existia. Digamos, a espinha dorsal do Estado que é a Portugal. Agora, eu vejo o futuro com esta grande esperança. Mas eu tenho receio de dizer que é a esperança, sabe? Porque são os mais carenciados, os menos beneficiados pela riqueza material e também espiritual, que têm mais fé e mais esperança. Defendem-se com a esperança, defendem-se com a fé. Eu espero é ter, na medida da esperança que tenho, capacidade intelectual, força física e anímica para responder a esse desafio. E juntar comigo os melhores, os mais
dispostos a contribuir para alterar esse estado de coisas. Nós temos que resistir para suportar estes anos de dificuldade que ainda... Mas o município do Crato tem políticas sociais para alguns casos? O município do Crato tem um conjunto de políticas sociais para apoiar os mais carenciados em vários domínios que se conservaram, embora os últimos anos tenha havido mais regulamentos do que propriamente ajuda às pessoas. Os regulamentos sendo, na essência, os mesmos que eu tinha deixado 4 anos antes, acabam por ter mais restrições, digamos. Formalmente são a mesma coisa, mas do ponto de vista prático têm menos influência, menos consequência nas pessoas. Mas sabe que ontem de manhã eu passei ali pelos serviços de enfermagem para fazer uma recolha de sangue para análises clínicas e estive ali uns minutos à espera e fiquei tão feliz de ver 4 senhoras grávidas à espera de bebê. E nós que estamos numa região onde a natalidade é de facto uma situação que nos preocupa, e no país inteiro, mas aqui particularmente, imagine o coração desta pessoa que tem na sua frente ao ver ali 4 futuras mamãs, não é? Umas estavam para mais perto, outras estavam para mais distante, mas 4 novos bebés que vêm enriquecer o Crato. Mas o Crato não tem, como muitos municípios, subsídios de incentivo para grávidas, para a natalidade? Temos também incentivos à natalidade que eu espero não apenas aplicar, mas até desenvolver e melhorar. Porque há ali, como eu dizia há pouco, há mais regulamento e menos aplicação efetiva. Eu não estou a fazer crítica nenhuma a quem me antecedeu, não é nada disso que se trata. Mas que tipo de incentivos é que tem? Trata-se à natalidade, portanto, ajuda aos bebés que nascem, aos familiares, aos papás, naturalmente, dentro de determinadas condições, com ajudas financeiras. Muito bem, Sr. Presidente. E agora, já falei-lhe um pouco, perguntei-lhe sobre o que é que pensava do futuro do seu município e não posso deixar de perguntar o que é que pensa do futuro do país, não é? Porque como há pouco, isto está tudo interligado, eu dizia que o futuro do Crato é um pouco influenciador também do futuro do país. E o país é influenciador de quê? O país está sob uma influência negativa da economia internacional. Acredita que é mesmo isso? O Lehman Brothers, não é, quando há uns anos atrás entrou naquela queda, foi ainda durante a presidência de Bush, que eu acho que praticou uma maldade ao mundo, não fazendo uma intervenção direta naquele banco naquele momento. Porque a economia internacional, aliás, como os seguros, são em cadeia, estão todos interligados. Toda a gente tem ações, não é? De todos, não é? É uma partilha sucessiva. E, portanto, quando alguma peça importante cai, não é? É como o baralho de cartas, não é? Começa-se a desmoronar. Eu acho que George Bush devia ter feito uma intervenção. Mas isso, em boa verdade, não está no espírito do americano. Os americanos deixam cair o que não é sadio, o que não tem capacidade de resistir, deixam cair, deixam morrer. E eles deixaram morrer. O que não previram, com certeza, é que, consequência disso, iriam ter o início de uma crise, que eu acho que nasceu ali, que viria a refletir-se sobre eles mesmos, não é? Eles estão, enfim, numa crise também muito grande. Como é que isto se inverte? Bem, eu sou um pequenino pensador, não sou eu quem tem a panaceia para resolver o problema, mas recordo-me dos meus estudos sobre Keynes, não é? O keynesianismo, não é? Que no fundo os americanos aplicaram na lei seca, na crise de 1929-31, e com isso resolveram o seu problema. E ficou para a história da economia mundial, da economia política, como um bom contributo para, em outras latitudes, poder haver situações semelhantes. O erro que, do meu ponto de vista, se terá cometido na Europa relativamente a essa matéria foi a União Europeia, enquanto tal, não ter capacidade de produzir moeda. Eu não consigo conceber que um país, ou um conjunto de países,
não apenas, mas cito Mário Soares, que entende que se devia propender para uma verdadeira União Europeia, à semelhança dos Estados Unidos da América. Não quer dizer que isso resolvesse o problema, mas pelo menos do ponto de vista da moeda, seria uma meia solução, que foi a perda da capacidade de emissão de moeda. E, portanto, quando os Estados têm de se abastecer, dito de outro modo, têm de se financiar no mercado da economia, no mercado financeiro, sujeitos às regras de qualquer cidadão, bom, alguma coisa aqui não está bem. Os Estados ficam na mão dos, especuladores financeiros, dos grandes especuladores, que nós não sabemos onde estão, não têm rosto. Na maioria dos casos, eles não têm rosto. Pode ser conhecido um ou outro agente, mas normalmente aqueles de quem se fala não são o verdadeiro detentor do capital. E esse é uma espécie de sanguessuga insaciável. Ora, Portugal acabou por ser consumido, varrido, se quiser, nesta adversidade de ter de satisfazer o pagamento da dívida aos preços que o especulador quer praticar. É o caso de Portugal, mas é o caso de todos os países da Europa, enfim, havendo um que afinal parece que é quem dita as leis e que tem sido objeto de muita crítica. Aliás, ainda ultimamente os Estados Unidos da América, Barack Obama criticava a posição egocêntrica que eu espero passe rapidamente da Alemanha. Mas acredita que isto são períodos, portanto que isto é cíclico, que isto algum dia vai acabar. Quando é que não sabemos, mas não vai ser com certeza a curto prazo. Vamos ver, não é uma questão de acreditar, é uma questão de fazer um estudo da história económica, política, financeira, e percebe-se que de facto estamos perante ciclos. O que interessa perceber é se estamos perante uma crise estrutural ou se ela é meramente conjuntural. Ainda não temos dados para afirmar que ela é estrutural. Se é estrutural, é muito grave. Vai-nos consumir muita energia. E muitos anos. Muitos anos. Se for meramente conjuntural, digamos que podemos estar a meio do ciclo. E eu espero que seja apenas aqui. Sr. Presidente, nós estamos quase a terminar esta nossa conversa e eu gosto sempre, quando de acabar estas entrevistas, estas conversas, uma vez que o município do Crato também faz parte da CIMA, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, gostaria de saber qual é a sua opinião. Como é que vê as comunidades intermunicipais? Acham que são uma mais-valia para cada município que as integra? A ideia da criação das associações de municípios, agora com esta nova fórmula chamada Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, que tem uma roupagem legal diferente, é só por isso que eu digo a nova fórmula, porque eu sou do tempo da Associação de Municípios. A ideia é que sejam para ajudar a organizar e a melhorar a vida de todos aqueles que estão dentro do seu território. Não faria sentido ser de outro modo. O Crato, o município do Crato, que eu ali represento, contribuirá certamente para que haja harmonia, para que haja encontro de sensibilidades comuns, para todos melhorarmos as condições de vida de quem aqui habita. Mas isso não se faz só com a tal esperança, como eu falava há pouco atrás. Tem de haver cedências. Uma das coisas que cedências entre nós, os nossos municípios. Nós não podemos pensar que um município, porque tem uma determinada população, há de ser privilegiado relativamente a outros. Tem de haver aqui consciência de equidade. E temos de aplicá-la aqui na prática. E o mesmo se diga relativamente às inter-regiões, porque nós, aquilo que temos tido em Portugal é tudo menos solidariedade inter-regional. Há de facto regiões que, pela sua densidade demográfica, pelo, enfim, o valor da sua economia intrinsecamente falada, no fundo absorvem muito mais energias que aquelas que precisam. Eu não consigo conceber um país a 3 velocidades, veja que eu já nem digo 2, não falo de Lisboa, Porto e depois o resto, não. Há no intervalo outros estados intermédios,
Nós não podemos viver dessa maneira. Não é um Portugal uno. Não se prossegue os fins de Abril, naturalmente. Não se escreve Portugal de forma desassombrada se houver portugueses de terceira, portugueses de segunda e portugueses de primeira. Se um habitante no Crato quer ter acesso a uma determinada prestação de saúde, não tem respostas que tem o cidadão que habita na centralidade de Lisboa. E paga os mesmos impostos. Nem em Porto Alegre. Paga formalmente a mesma percentagem de impostos. Muito bem, Sr. Presidente, foi um gosto, foi um prazer ter estado aqui à conversa com o senhor. Resta-me desejar-lhe as maiores felicidades neste seu novo mandato e até uma próxima oportunidade. Eu é que lhe agradeço, aproveito para cumprimentar e saudar todo o seu auditório. Foi para mim uma simpatia ter esta conversa consigo e olhe, termino-a dizendo que ainda me conheço menos agora no final do que no princípio. Porque o pensamento é isso, é um discurso ininterrupto que se renova e que se renova, e isso é que é bom, e isso é que nos dá alento para a vida. Muito obrigado, eu. Muito obrigada, Sr. Presidente. É tudo por hoje, mais um programa do Espaço Cima, da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Hoje conversamos com o Presidente da Câmara Municipal do Crato, Dr. José Correia da Luz. Voltamos na próxima semana e, como sempre, contamos com a sua companhia. Tenha uma boa tarde, boa semana.